Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Câmara Municipal de Porto Real, que fica no Rio de Janeiro. A banca que irá elaborar a prova será a banca IBDO. Nessa aula eu vou falar sobre um assunto da informática que está no edital, que é conhecimento sobre hardware, impressoras, scanner e multifuncionais. E nós também vamos resolver questões da banca IBDO. Se você quiser adquirir material de informática com questões da IBDO e de outras bancas para te auxiliar nos estudos, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Também na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de uma playlist de aulas minhas sobre o tema hardware, que é a parte física do computador. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um curso de informática para concursos públicos que serve para a maioria das bancas. Caso você queira adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Nesse curso, eu abordo os principais temas da informática que são cobrados em provas de concurso, inclusive o tema que vai ser dessa aula. A prova objetiva será no dia 31 de julho de 2022. Vai ser cobrado a informática para os cargos. Cargo de ensino fundamental completo, auxiliar de serviços gerais, vigia e manutentor. Cargo de ensino médio completo, motorista, almoxarife e entre outros. E os cargos de nível superior, gestor de recursos humanos, pregoeiro e redator de sessões. Então, todos esses cargos aqui no edital está sendo cobrado a informática. Aqui nós temos as noções, né, de informática, que também está no edital dessa banca, da banca IBDO. Informática básica. Nessa aula eu vou falar sobre o primeiro ponto, né, que é conhecimento sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanner e multifuncionais. E nas próximas aulas eu vou falar sobre os próximos tópicos. Então vamos começar? Muito importante, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim que eu postar aula nova, principalmente sobre a banca IBDO, você vai receber a notificação no seu celular ou no seu notebook, tá bom? Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificações. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esses conceitos que está pedindo no edital, que é o significado da palavra hardware e software. Hardware é a parte física da máquina, são as peças do computador. E software é a parte lógica da máquina, são os programas do computador aplicativos. Então, por exemplo, teclado, mouse, impressora são peças do computador, então são chamados de hardware. O Word, Excel, PowerPoint, Windows são programas do computador, então são chamados de software. Nessa aula, nós vamos falar sobre a parte física do computador. Então, a gente vai falar sobre peças do computador. E eu vou começar falando sobre o funcionamento da máquina, do computador, análogo a uma empresa, comparando com uma empresa. Nós temos uma empresa. Nessa empresa, tem a entrada de carga. Tem um caminhão aqui, simbolizando isso, a entrada de carga. Tem um gerente que vai gerenciar essa empresa, vai fazer a administração da empresa. Nós temos a empresa aqui embaixo, que pode armazenar a carga que está chegando nela e também pode mandar sair da empresa. Quem vai fazer essa entrada, esse gerenciamento de tudo é o gerente. Ele vai administrar, né, o que entra na empresa e o que sai da empresa. Mas a empresa é um local onde faz o armazenamento de produtos, tá? Então o computador trabalha da mesma forma de uma empresa. Vai ter entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados
e saída de dados. Beleza? Então vamos agora ver as peças do computador, algumas peças, né, que fazem esses processos de informações, tá? Então vamos lá, ó. Entrada de dados. Uma peça que faz a entrada de dados é o teclado. Por que o teclado faz a entrada de dados? Porque quando você digita no teclado, a informação está fazendo o quê? Está entrando no computador e está sendo transmitida para você através do monitor. Então o teclado faz a introdução dos dados e o monitor faz a saída de dados, porque ele transmite algo que está dentro do computador para fora. Então ele transmite algo de dentro para fora, faz a saída, beleza? Digitou no teclado, entrada. Moveu o mouse, entrada de dados também, que eu vou falar mais para frente. Então o teclado, ele é chamado de periférico de entrada. Essa palavra periférico é a mesma coisa de peça, de hardware, tá? Periférico de entrada. Um periférico de entrada é o teclado. Então os dados vão entrar no computador, vão ser processados pela CPU, que é a mesma coisa de processador, que é um chip que tem dentro do computador. Ele faz o processamento de dados, é como se ele fosse o gerente da empresa, tá? Se eu quiser armazenar esses dados, eu posso utilizar um dispositivo de armazenamento, como o SSD, que também é chamado de disco de estado sólido, que é uma peça que está ficando no lugar, né, do HD. Muita gente conhece HD, né, hard disk, disco rígido. Essa peça está ficando em desuso, devagarzinho está ficando em desuso. E a peça que vai ficar no lugar dela é o SSD e está sendo muito cobrado em provas de concurso. Inclusive, eu já gravei aula aqui no meu canal sobre SSD e eu vou deixar o link dessa aula abaixo na descrição do vídeo. Assista essa aula que vai te ajudar muito a entender mais sobre o SSD, que é uma peça de armazenamento de dados, assim como o HD, o pendrive, o CD, DVD, ele faz a mesma função, armazena dados. Então entrou os dados através do teclado, pode ser armazenado no SSD e pode mandar também o que? Sair do computador. Para sair, eu vou utilizar o que? Uma impressora. A impressora, ela é um periférico de saída de dados. O SSD que eu estava comentando agora há pouco é um periférico de entrada e saída de dados. Faz as duas funções, entrada e saída. Quando você armazena dados, você faz a entrada. Quando você retira dados dele, você faz a saída. Que nem um pendrive. Coloquei o pendrive no computador. Mandei minhas fotos para o meu computador. Estou fazendo a entrada de dados. Quero tirar minhas fotos do computador. Estou fazendo a saída de dados. Essa é a lógica para você guardar, para identificar quando é uma peça de entrada, quando é uma de saída e quando uma é de entrada e saída. O CPU, o processador, que é esse chip que está no meio aqui, ele não é considerado um periférico, tá? Ele é uma peça, mas não é periférico. Por quê? Porque ele só processa dados. Ele não faz entrada, nem saída, nem entrada e saída, só processa, tá? Ele fica ali no meio, processando os dados. Periférico é um hardware, mas é um hardware que faz ou a entrada, ou a saída, ou a entrada e saída de dados, tá bom? Vamos conhecer agora todas as peças que fazem a entrada de dados. Então vamos lá. Aí eu coloquei as figurinhas aqui para ajudar você a entender melhor, né? E guardar também. Vamos lá. Periféricos de entrada. Teclado, que eu falei no início da aula, ele faz a entrada de dados. Mouse óptico. Trackball. Mouse óptico ou somente mouse é de entrada. Trackball é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook, ele também é de entrada. Aí eu coloquei do lado do touchpad, ó, mousepad. Aí eu botei aqui, ó, verdadeiro, falso, né? Só para você guardar também. Quer dizer o que é isso? Essa palavra aqui, ó, mousepad, o que é o mousepad? É esse apoio azul do mouse. É para você colocar o mouse em cima. Só que nas provas de concurso, eles podem colocar duas palavras bem parecidas, ó, touchpad e mousepad. O periférico de entrada é o touchpad, não é o mousepad. Então toma cuidado para não confundir essas duas palavras. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o verdinho e o vermelho sinalizando qual que é o correto, qual que é o errado, tá? Touchpad
é o mouse do notebook, né? Ele é de entrada. Mousepad é o apoio do mouse, ele não tem função nenhuma dentro do processamento de dados. É só para colocar o mouse em cima. Scanner é de entrada e tem algumas peças que são scanner, mas tem outros nomes. Ó, mesa digitalizadora, leitor biométrico, que é aquele leitor de digital, que a gente vai na autoescola e coloca digital lá, ou até agora, né, nos documentos tá também tendo esse cadastro da digital das pessoas, aí usa o leitor biométrico, tá? Leitor de código de barras, que a gente utiliza lá no supermercado para ver o preço dos produtos. Todas essas peças são scanner, mas tem outros nomes, então pode cair na prova também, tá? Perguntando qual item abaixo é um periférico de entrada. Aí, ao invés de ter o scanner, pode ter o leitor biométrico, pode ter a mesa digitalizadora, aí é de entrada. Joystick, que é a manete de videogame, é de entrada. Microfone é de entrada e o webcam é de entrada. Por exemplo, o microfone você fala nele, aí vai fazer entrada de dados através do microfone. E vai sair aonde? Na caixa de som. Você fala no microfone e sai na caixa de som. A caixa de som é de quê? Saída. Tá bom? Então, esses aqui são os periféricos de entrada. Agora, a gente vai ver os periféricos de saída de dados. Vamos lá. Ó, monitor ou tela é de saída de dados. Impressora jato de tinta, também chamada de impressora DeskJet, que utiliza o cartucho de impressão, é de saída de dados. Impressora laser, também chamada de impressora LaserJet, que utiliza o toner, também é de saída de dados. Impressora matricial, impressora térmica, que é aquela que utiliza o cupom fiscal. Impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, como você pode ver na imagem aqui. Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças, né, são somente de saída de dados. Agora, ó, os periféricos de entrada e saída de dados, que fazem as duas funções. Vamos conhecer. Ó, modem, roteador, hub, switch, que são peças de rede de computadores para compartilhar informações numa rede de computadores. CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, SSD, placa de fax modem, placa de rede, headset. Esse headset é aquele fone com microfone. Se for o fone sozinho, é saída. Se for o microfone sozinho, é entrada. Agora, quando é headset, que é o fone com microfone, é entrada e saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Se o monitor não for de toque na tela, é somente saída. Se for de toque na tela, é de entrada e saída. Por quê? Quando você toca na tela, é como se o seu dedo fosse o mouse, tocando ali nos ícones, né, que aparecem na tela. Tá? Monitor touchscreen, entrada e saída. Impressora multifuncional. Impressora sozinha, não sendo multifuncional, é somente saída. Se for impressora multifuncional, é entrada e saída. A impressora multifuncional é aquela que copia, escaneia e imprime. Ela tem várias funções além de imprimir. Então, todas essas peças aqui são de entrada e saída de dados. Baseado nisso, vamos começar a fazer questões agora. Essa primeira questão é da banca IBDO de 2019. Foi uma questão que eu consegui com alguns alunos, tá? Porque a banca IBDO não disponibiliza suas provas. Então, eu não tenho muitas questões dessa banca, mas eu tenho, assim, através de uma questão, eu consigo identificar o perfil dela na informática através de outras bancas, tá bom? Então, essa primeira questão vai ser dela e as outras vai ser de outras bancas, que são questões parecidas com essa daqui, que a IBDO, né, colocou na prova de 2019, para um concurso da cidade de São João da Barra, aqui no Rio de Janeiro também. Vamos lá, então. Ó, periféricos são dispositivos ou equipamentos que realizam a comunicação entre o computador e o mundo exterior. Todos abaixo são periféricos mistos,
ou de entrada e saída, exceto, vamos ler novamente, ó. Periféricos são dispositivos ou equipamentos que realizam a comunicação entre o computador e o mundo exterior. Todos abaixo são periféricos mistos. Quando fala periférico misto, é de entrada e saída. Exceto quer dizer o quê? Qual item abaixo não é um periférico de entrada e saída, que tem duas funções? Ó, letra A, mouse. Letra B, monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. C, drive de DVD. E D, hard disk. Então, qual item abaixo não é um periférico, né, de entrada e saída? Resposta correta, letra A, mouse. O mouse, que tipo de periférico ele é? Ele é um periférico de entrada. Somente de entrada. Ó, monitor touchscreen é o monitor de toque na tela. Ele é de entrada e saída. Drive de DVD. Esse drive quer dizer o quê? É aquela peça do computador que você coloca o CD e depois você fecha, tá? Drive de DVD. Então, drive de DVD e DVD é de entrada e saída. Hard disk é a mesma coisa de HD ou disco rígido, que eu falei que tem uma peça que fica no lugar dele, que é o SSD. O HD, né, que é o hard disk, também é de entrada e saída. Lembrando que abaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link de uma playlist minha de aulas de hardware e também vai ter um link de uma aula sobre SSD. Essa aula de SSD você assiste, porque o SSD está caindo muito em prova de concurso, tá? Tá ficando rotineiro cair SSD em provas, beleza? Então essa primeira questão, letra A. Próxima questão da banca Selecom. Diz assim, ó. Os microcomputadores atualmente funcionam com base no uso de diversos dispositivos enquadrados em 3 categorias como abaixo caracterizados. Ó, os microcomputadores atualmente funcionam com base no uso de diversos dispositivos enquadrados em 3 categorias como abaixo caracterizados. Primeiro, operam exclusivamente na entrada de dados para processamento. 2. Operam exclusivamente na saída dos dados processados. 3. Operam tanto na entrada ou na saída, dependendo do momento em que são utilizados. 2 exemplos de dispositivos que estão enquadrados na categoria 3 são... Então vamos lá. Olha só. O primeiro ponto aqui, ó, tá falando de periféricos de entrada. Ó, operam na entrada de dados. O segundo ponto, somente de quê? Saída de dados, periférico de saída. E o terceiro é de entrada e saída de dados. Então tá pedindo o que nessa questão, ó? 2 exemplos de dispositivos, de periféricos, que se enquadram na categoria 3, que é de entrada e saída. Então qual item abaixo tem 2 dispositivos, 2 itens, que são periféricos de entrada e saída? Ó, o primeiro que a gente pode identificar aqui de entrada e saída é o pendrive. O pendrive não armazena dados? Então você coloca dados nele e retira. E também tem qual aqui, ó? Impressora multifuncional, que é aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Resposta correta, letra D. E vamos ver agora os outros itens, ó. Scanner. Que tipo de periférico é o scanner? É de entrada. Ó. Mouse. Mouse óptico. Entrada. Joystick, que é a manete de videogame. Entrada. Monitor de vídeo. Saída. Teclado. Entrada. Mesa digitalizadora, que é como se fosse um scanner. É um scanner também. Entrada também. Então a resposta correta é a letra D. Mais uma questão dizendo assim, ó. Observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal. Ó, impressora, mouse, teclado, monitor de vídeo. São dispositivos de saída.
Qual item abaixo, né? Qual itens são de saída, periféricos de saída? Ó, impressora de quê? Saída, mouse, entrada, teclado, entrada, monitor de vídeo, saída. Então, o 1 e o 4. Ó, 1 e 4, C. Resposta correta, C. 1 e 4 é de saída. Ó, uma questão da banca FGV. Uma questão parecida com as questões aí, né? Com a questão, na verdade, né? Da banca IBDO. É muito cobrado esse assunto nas provas de concurso. Então, se você está estudando pela primeira vez, pega firme nos estudos, porque você vai fazer esse concurso, né, da IBDO, mas você pode futuramente fazer outros. Então, é importante você adquirir o conhecimento antecipadamente. Não deixar para estudar na última hora, porque a informática é extensa, assim como outras disciplinas. Então, quanto antes você começar a estudar, melhor. Caso você queira adquirir meu curso, vai ser útil para você. E o curso é ilimitado, vai ficar para você e não tem prazo de término não, tá? E serve para todos os concursos que for cobrado na informática. Vamos lá, mais uma questão, ó. A figura abaixo ilustra uma impressora multifuncional 3 em 1, tanque de tinta da Epson. Por suas especificações e características, além da impressão propriamente dita, ela executa as funções de outros dois dispositivos, que são, ó, aqui temos uma impressora multifuncional que imprime, copia e escaneia, né? Então aqui está falando, ó, por suas especificações e características, além da impressão propriamente dita, né? Ela executa as funções de outros dois dispositivos, que são quais? Ó, letra A, scanner e fotocopiadora, fax e fotocopiadora, scanner e plotter, fax e plotter. Então, scanner tem na letra A e na letra C. Na letra B e na letra D não tem scanner, então vou fechar aqui, ó. Vou riscar. Então, a gente vai ficar entre a letra A e a letra C. Resposta correta, letra A. Ela é uma impressora, um scanner e uma fotocopiadora, ou só copiadora, porque ela tira cópias também, né? Como se fosse uma Xerox, né? E na letra C está errado porque plotter, ela não tem função de plotter. Plotter é outra impressora, é aquela impressora de grande porte que eu mostrei no início da aula, beleza? Então vamos dar uma revisada aqui, vou voltar um pouco para a gente revisar aí os periféricos, tá? É importante essa revisão também para você estar guardando os nomes, né, desses periféricos que são cobrados em provas de concurso. Toda aula minha aqui no YouTube, eu sempre começo falando da parte teórica do assunto que eu vou tratar, uma parte teórica bem simples, bem fácil de você entender, e depois eu começo resolvendo questões de banca de concurso, tá bom? Então, qualquer aula que você assistir aqui no meu canal vai ser útil para você, para os seus estudos da informática, beleza? Vamos lá, ó. Periféricos de entrada: teclado, mouse óptico, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Lembrando que mousepad não é o mouse do notebook, é o apoio de um mouse. Scanner, que também pode ser chamado de mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras, webcam, microfone e joystick. Todos esses periféricos são de entrada de dados. Agora, ó, os periféricos de saída, né? Saída de dados. Monitor, impressora jato de tinta, também chamada de impressora DeskJet, impressora laser, também chamada de impressora LaserJet, impressora matricial, térmica, plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todos esses periféricos são de saída de dados. Agora os periféricos de entrada e saída de dados. Ó, modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, SSD, placa de fax modem, placa de rede, headset, monitor touchscreen, impressora multifuncional. Depois de aprender aqui a parte teórica, nós fizemos aí 4 questões falando sobre o mesmo assunto,
que são periféricos do computador. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, vai ter a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar no comentário. Participa da minha comunidade para você aprender mais sobre a informática para concurso e compartilha também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir também a playlist de hardware e a aula de SSD que vai estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.